Esporte de volta aqui do Marrocos, agora para falar de Supercopa Feminina. Hoje tem jogão na Globo, hein? 3h30 da tarde, ao vivo tem Corinthians e Internacional. Quem vencer, pega o Flamengo, que venceu o Real Brasília, já está na final, esperando o vencedor do jogo de hoje, o Rafael De Angeli. Acompanhou o Flamengo e Real Brasília e conta pra gente como foi. Andresa Helena de Siqueira, é com você. O ponto final na Ilha do Governador marcou a chegada do Flamengo à sua primeira final de Supercopa do Brasil. Fim de papo no Luso Brasileiro, o Flamengo vai jogar a final. A vitória contra o Real Brasília foi difícil, assim como o elenco já previa. Que é mata-mata, a gente não esperava um jogo diferente disso, não. A gente sabia que o Real, a gente estava ciente que o Real Brasília é um time duro de ser vencido, que não desiste em momento algum, a gente estava preparado para isso. A gente sabia que ia ser um jogo muito difícil. Então vamos à ordem dos fatos. Carla Alves abriu o placar para as visitantes. Ainda no primeiro tempo veio o empate com a camisa 10, Duda. Assim que voltou do intervalo, o Flamengo virou. Soli James dividiu com a zagueira Rafa Soares, que tocou por último na bola. Gol contra. De cobertura, Soli fez o terceiro e aí tudo parecia dominado. Só que o time comandado por Gabi Soares descontou aos 14 minutos intacto. Final, 3-2 Flamengo. O Flamengo começou a investir pesado no futebol feminino em 2021 e desde então o clube nunca esteve tão perto de um título de relevância nacional. Resta agora aguardar o adversário. Corinthians e Internacional jogam hoje em São Paulo. Quem passar decide a Supercopa com o Flamengo no próximo domingo. Um Flamengo confiante. Basta ouvir a craque do time. Desde o ano passado a gente vem trabalhando bastante, né? O grupo vem renovando sempre, mas a gente está bem focado, assim, trabalhando bem. Acho que a proposta que o treinador tem colocado, acho que está ajudando bastante. E eu queria deixar um recadinho para todos os times aí, o Flamengo chegou. Ainda falando, parabéns ao Flamengo. Agora é o seguinte, o Flamengo está juntando os cacos aqui no Marrocos, daquela derrota para o Al Hilal. Vai jogar contra o Al Ahly na disputa do terceiro lugar. Richard Souza acompanhou o treino do Flamengo pela manhã e traz as novidades pra gente. Oi, Escobar, tudo bem? Olha só, o Flamengo deve ter duas mudanças em relação ao time que jogou a semifinal. Na zaga, o Léo Pereira tem uma lesão na coxa direita e tá fora. O Fabrício Bruno deve ser o substituto. No meio, o Gerson, que foi expulso contra o Al Hilal, também não joga e aí fica a dúvida se o Vitor Pereira vem com Arturo Vidal ou com o Eric Pulgar. No mais, deve ser a mesma equipe do primeiro jogo. O Flamengo fez hoje em Rabat o seu penúltimo treino nesse Mundial de Clubes. Vimos os jogadores mais animados, a vida está seguindo. Um time que tenta se reorganizar. E sobre isso, o Eric Faria conversou com o vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz. Se liga aí. Vitor Pereira, como quase sempre acontece no Brasil, virou o culpado da vez. Essa derrota, ela deixa pedras no caminho de todo mundo, inclusive do meu. Vitor Pereira foi o escolhido pelo Flamengo para a temporada de 2023 e principalmente para a disputa do Mundial de Clubes. Veio para o lugar de Dorival Júnior, que não teve o contrato renovado após conquistar a Copa do Brasil em cima do Corinthians, que era dirigido por Vitor Pereira, e, claro, a Libertadores, o título mais importante. Mas a derrota na semifinal aqui no Marrocos tem apenas as digitais do treinador português de 52 anos. Ouvimos então o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, nessa entrevista exclusiva. A gente entendia que teria que ser trocado e é diferente de ser trocado pelo Vitor Pereira. A gente entendia que tinha que ser trocado, apenas isso. Apresentar um único fato de que se a gente não tivesse feito a troca do Dorival, poderia ter tido um resultado melhor. Eu acho que é pouco, eu acho que é raro. Vitor Pereira se apresentou no dia 2 de janeiro. Disputou apenas 5 partidas antes de encarar o Al Hilal. Ele sempre disse que o tempo de preparação era curto. Primeiro, o Vitor não é um nome de curto prazo aqui dentro do Flamengo, né? Eu já conhecia o trabalho do Vitor. A gente entendia que era um técnico que já estava adaptado aqui no Brasil. Isso conta muito pela força do elenco, pelo tamanho do elenco.
pela vinda do Gerson. A gente entendia que estava dentro da razoabilidade para fazer essa troca de comando. Nesse sábado, o Flamengo tem a disputa do terceiro lugar. E semana que vem já começa uma nova maratona. Campeonato Carioca, viagem para o Equador, para a disputa da Recopa Sul-Americana contra o Del Valle. E os 3 clássicos contra Botafogo, Vasco e Fluminense. A gente não trouxe um técnico, uma comissão técnica, somente para um jogo ou 2 jogos. A gente trouxe para a temporada inteira. Diferentemente das últimas temporadas, quando o Flamengo sempre fez várias contratações, dessa vez o clube trouxe apenas um reforço para a disputa do Mundial. E foi um velho conhecido da torcida, o meio-campo Gerson. A equipe campeã de 2022 perdeu 2 titulares, o lateral direito Rodinei e João Gomes. Essa saída tem sido a mais comentada. João Gomes era considerado por muitos o ponto de equilíbrio no meio-campo. A venda para o futebol inglês por 103 milhões de reais foi considerada boa para os cofres. E para o time? Se eu analisar somente esse jogo, eu acho que o João Gomes não iria ajudar tanto. Agora, o João Gomes durante a temporada, claro que iria nos ajudar, como nos ajudou para trás, e é por isso que a gente vai para o mercado se reforçar. Esse novo Flamengo, que nasceu há apenas 38 dias, quando o novo técnico iniciou o trabalho no Ninho do Urubu, ainda carrega algumas perguntas sem respostas. E também um enorme ponto de interrogação sobre o futuro. E ó, gente, deixa eu dar um recado pra vocês. Sábado, 12:30, ao vivo na Globo, disputa do terceiro lugar do Mundial. Flamengo e Al-Ahly do Egito. Na sequência, 4 da tarde, tem a grande final entre Real Madrid e Al-Hilal da Arábia Saudita. E amanhã, claro, tem Globo Esporte direto do Marrocos. Você tá acostumado a me ver tomando um cafezinho de Escobar aí, né? Agora é um chazinho por aqui. Eu vou relaxar. Também sou filho de Deus, de Allah. Relaxar um pouquinho. Até amanhã, gente. Pode subir a letrinha.